Sempre ouvi que o desejo era como um fósforo aceso no escuro, pequeno, simples, mas capaz de iluminar ou incendiar o que toca. Passei a vida repetindo versículos decorados, marcando páginas de devocionais, tentando convencer meu corpo de que obedecer era mais importante do que sentir. Mas ninguém me preparou para o silêncio que existe entre o que você acredita e o que você é. Meu nome é Flávia, tenho 42 anos. E por muito tempo achei que ser uma mulher cristã exemplar significava não sentir certas coisas. Ou, se sentisse, orar até passar. Eu seguia o manual, ajudava na organização dos cultos, ensinava na escola dominical, mantinha a Bíblia sempre aberta na mesa de cabeceira, uma tentativa silenciosa de convencer a mim mesma de que aquilo bastava para me manter inabalável. Mas havia um território dentro de mim que nunca se deixou evangelizar completamente. Um impulso que eu chamava de tentação porque não tinha coragem de chamá-lo pelo nome. Não era romance adolescente, nem carência, era físico, profundo, ainda que proibido, no contexto onde cresci. E quanto mais eu tentava apagá-lo, mais percebia que ele não vinha de fora, nascia de mim. Tudo começou a mudar numa noite abafada de domingo, em 2006, quando eu tinha 19 anos e achava que meu futuro inteiro caberia nos limites da igreja. O culto estava longo, o ar-condicionado quebrado de novo, e o pastor insistia que o Espírito ainda queria falar. Eu abanava o rosto com o boletim dobrado, tentando ignorar o suor que escorria pelas costas. A igreja era pequena, simples, com bancos de madeira que rangiam discretamente quando alguém mudava de posição. Era tudo tão familiar que eu poderia descrever cada fiel com os olhos fechados. Quem chegava atrasado, quem dormia durante o sermão, quem levantava a mão só para agradar o pastor. Então a porta lateral abriu. E ele entrou. Não combinava com nada dali. Camiseta preta, jeans desgastado, uma pulseira discreta de couro. Era simplesmente alguém que parecia não medir sua existência pelos padrões daquele lugar. Ele se sentou no fundo, sem fazer cerimônia. Parecia cansado, mas confortável em ser quem era. Meu coração acelerou de um jeito que me deixou desconcertada. Olhei rápido, como quem tenta identificar um intruso no território onde sempre foi dona. E por um descuido inevitável, olhei de novo. Foi quando percebi que ele também me observava. Mas como quem reconhece algo, talvez uma hesitação, talvez um espelho. Desviei o olhar, mas meu corpo não acompanhou a obediência. Naquela época, eu não entendia o que estava acontecendo. Hoje sei, não era ele. Era a faísca interna ganhando nome, rosto e contexto. A semana passou, e eu me ocupei como pude. Trabalho, prazos, reuniões, louça para lavar, roupa para estender, devocional antes de dormir, tudo seguindo o roteiro. Tudo organizado, tudo sob controle, pelo menos na superfície. Mas bastava um intervalo de 2 minutos entre uma tarefa e outra, ou silêncio enquanto a chaleira esquentava, para minha mente retornar ao mesmo ponto. Aquele olhar que eu insisti que não significou nada, mas que, de alguma forma, abalou alguma coisa que eu não sei nomear. Na quarta-feira, saí mais tarde do serviço. Estava cansada, irritada com o e-mail mal escrito e com a sensação de que meu dia tinha durado 2. Em vez de seguir pelo caminho de sempre, virei à esquerda. Não foi planejado. Só queria evitar o fluxo da avenida, talvez respirar um pouco. Foi então que eu o vi. Ele estava parado diante de uma banca de jornal, com uma postura despreocupada, camisa enrolada sobre o ombro, lendo uma manchete qualquer. O calor do fim da tarde deixava o ar pesado, e o suor descia pelo lado do pescoço dele em um traço fino. Uma cena banal, comum, mas que me pegou desprevenida. Meu primeiro impulso foi desviar o olhar. O segundo, atravessar a rua e fingir que precisava comprar água. Mas então veio a voz. Desculpa, acho que não tive a chance de me apresentar da outra vez. Sou Marcelo. Te vi na igreja no domingo. Você parecia concentrada. Ele percebeu meu incômodo, não porque eu estivesse olhando demais, mas porque fiquei rígida, como quem tenta desaparecer. Demorei alguns segundos para responder, como se meu cérebro precisasse reorganizar os sentidos antes de permitir a fala. Flávia, consegui dizer, tentando controlar a voz. Eu sei. Alguém comentou no domingo passado, mas achei melhor ouvir de você. Bom, agora você sabe meu nome, murmurei,
como se isso encerrasse a conversa. E agora você sabe o meu. Não precisa ter medo de usar. Às vezes a gente tenta esconder o que sente como se isso resolvesse. Ele comentou então, olhando para a banca, não para mim. Era sobre ele. Mas me atingiu mesmo assim. A frase ficou suspensa entre nós. Naquele instante, algo dentro de mim cedeu. Não muito, não o suficiente para chamar de entrega, mas o bastante para eu parar de fingir que nada estava acontecendo. Despedi-me rápido, quase atropelando as palavras, e segui andando com pressa, como se acelerar os passos pudesse apagar o que eu senti. Subindo as escadas do prédio, percebi algo que evitei por anos. Meus valores continuam firmes, mas meus desejos não nasceram depois deles. Sempre estiveram aqui, e ignorá-los não os torna menos reais. Eu sempre achei que a tentação fosse barulhenta, que viesse com pânico, respiração presa e aquele alerta interno que arrepia a espinha. Só que, naquela noite, descobri o contrário. O que faz a gente ceder não é o escândalo, é o silêncio. Um silêncio que parece inocente, quase cotidiano, e justamente por isso é perigoso. O toque não veio com pressa. Não tentou me puxar para lugar nenhum. Só ficou ali, quente, firme o suficiente para eu perceber que não era acidental. E eu não recuei. Meu coração acelerou de um jeito estranho, como se tivesse perdido o ritmo por alguns segundos. Senti um calor subir pelo pescoço, e meus dedos tremeram, não de desejo imediato, mas daquela confusão que aparece quando algo proibido parece, pela primeira vez, possível. Você voltou. Ele murmurou, sem olhar diretamente para mim, quase como se estivesse afirmando e não perguntando. Eu não devia, tentei dizer, mas minha voz saiu baixa, frágil, carregada de um medo que eu não conseguia nomear. Ele deu um passo adiante, mas o de quem se aproxima com cuidado, como se estivesse testando o terreno. Não devia segundo quem? Você ou as regras que colocaram em você? Não respondi, porque eu nem sabia mais. Passei tanto tempo confundindo obediência com convicção que já não conseguia separar uma coisa da outra. Ele não sorriu de forma provocativa. Sorriu como quem já tinha visto aquela mesma hesitação em outras pessoas e reconhecia o momento exato em que uma armadura começa a rachar. Vamos caminhar? Ele sugeriu, num tom que não pressionava, mas também não escondia o que aquilo significava. E eu assenti. Não porque estivesse pronta, mas porque, naquele instante, eu estava cansada demais para continuar me defendendo de mim mesma. E a verdade, por mais que eu não admitisse, era simples. Eu queria sentir. Só isso. Só por uma noite. Só para lembrar que eu ainda era humana. Fomos para a rua lateral da igreja, aquela parte onde o poste falha e a luz iluminava mal o chão. Não era escuro o suficiente para dar medo, mas era escuro bastante para dar coragem. Meus passos ficaram curtos, controlados, como se eu precisasse medir cada centímetro antes de avançar. Era como atravessar uma linha invisível entre o permitido e o que eu fingia não desejar. Ele andava ao meu lado, mais quieto do que antes. Ele tentou tocar minha mão de novo. Não chegou a segurar, apenas roçou os dedos. Aquilo me deu um incômodo estranho, como se ele tivesse aberto uma porta e agora esperasse que eu decidisse se entrava ou não. Mas foi aí que entendi. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que minha mente faria o trabalho por ele. Paramos perto de uma árvore, onde o vento movia as folhas devagar, fazendo um barulho seco. Ele encostou no tronco, cruzou os braços e me olhou de cima a baixo. Era como se ele estivesse tentando entender se eu estava ali por vontade ou por impulso. Você ainda pode voltar. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Senti meu rosto arder. Meu corpo inteiro pareceu responder ao olhar dele. As pernas mais leves, a pele mais sensível, a respiração mais curta. Era uma sensação que eu só conhecia dos livros que escondi quando adolescente, dos sonhos que acordava rezando para esquecer. Você tem medo de mim? Tenho medo de mim, respondi sem pensar. Ele respirou fundo, como se aquela resposta fizesse sentido demais. Deu meio passo para frente, mas ainda deixou espaço entre nós. Não houve pressa, nem intenção escondida no gesto. As mãos dele deslizaram pela minha cintura, devagar. Quando suas mãos chegaram mais embaixo, ele parou. Me diz se eu preciso parar.
Eu poderia ter recuado. Mas, em vez disso, minha coxa encostou na dele. Não era um momento perfeito. Eu estava nervosa, tentando controlar a respiração, olhando para os lados com medo de alguém aparecer. Ainda assim, algo em mim cedeu. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquilo tivesse mais impacto do que deveria. A mão dele desceu só mais um pouco, sobre o tecido do meu vestido, entre minhas pernas. Foi um toque lento, cuidadoso. Um calor profundo subiu tão rápido que minhas pernas ficaram fracas. Apoiei a mão no peito dele para não perder o equilíbrio. Senti o coração dele bater forte, e isso me trouxe uma estranha sensação de normalidade, de que ninguém ali estava tomando nada de ninguém. E então, aconteceu. Não de forma planejada. Não como nos livros proibidos da adolescência. Apenas aconteceu. Quando tudo passou, eu continuei encostada nele, tentando recuperar o ar. Você passa tanto tempo tentando controlar tudo. Mas olha como está agora. Tremendo. Sim, eu tremia. Como se estivesse diante de algo sagrado e profano ao mesmo tempo. E talvez estivesse mesmo. Ele inclinou o rosto na minha direção. Não me tocou com a boca, mas chegou perto o suficiente para eu sentir o calor da respiração dele contra minha pele. Ele deslizou os dedos pela minha nuca. Meu corpo arquearia sozinho. Era como se uma parte minha, acorrentada por anos, estivesse finalmente soltando os nós. Ele encostou a testa na minha, como se aquilo fosse um pacto silencioso, e sussurrou: Você não é santo o tempo inteiro. Ninguém é. E não tem nada de errado em admitir que também é feita de carne. Aquelas palavras entraram em mim como fogo. Carne. Eu nunca gostei dessa palavra. Na igreja, carne era sinônimo de queda, fraqueza, desvio. Mas ali, na voz dele, a palavra parecia um convite. Ele afastou o rosto só o suficiente para olhar nos meus olhos. E sorriu, não de triunfo, mas de reconhecimento. E ali, naquele momento, senti que estava entregando não só meus valores, mas minha resistência. E o pior de tudo, eu gostei.